Olá, estudantes de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de revisão estereoquímica adiante. Na aula passada falamos sobre a identificação do carbono assimétrico, a relação da configuração entre carbonos R e S, né, com o resultado de medidas em polarímetro, como é que funciona, a identificação da configuração R e S em carbonos assimétricos, pureza óptica, desenho das estruturas de estereoisômeros e identificação de estereoisômeros aquirais. Nessa aula vamos falar sobre desenho da estrutura de alcinos, nomenclatura de alcinos e reações de alcinos. Então, nosso primeiro exercício, desenha a estrutura de cada composto a seguir, de A até K. Aqui então, o que podemos ver? Somente a cadeia principal, X, 6 carbonos, com uma dupla ligação ligado ao carbono 2 e só tem carbono e hidrocarboneto. Então está aqui, tá? Aqui é o endereço aqui da tripla ligação, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa é a nossa estrutura. 5-etil, 3-octino, então oct, 8 carbonos, com a tripla ligado no carbono 3, tá? E no carbono 5, uma etila. Então, aqui está. 1, 2, 3 é o endereço da tripla na cadeia principal. 4, 5, 6, 7, 8 é o número de carbono na cadeia principal. E uma etila, o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Metilacetileno, acetileno é então aquela unidade básica de um alcino, né? C tripla C. E tem uma metila. E então, ligado a um carbono, então no outro carbono vai ter hidrogênio. É isso aí. Esse é o metilacetileno, a nomenclatura usual. Vinilacetileno, dentro da mesma ideia, só que agora é uma vinila, né? C dupla C. Então, tá ali, ó. CH2 dupla CH ligado a um grupo acetileno. Metoxietino, também aqui, ó, etino é o acetileno, e aí tem um grupo, a metila ligado ao oxigênio ligado ao etino. Então, está aqui o nosso composto, a nossa molécula. Sec-butil-terc-butil-acetileno. Sec-butil, que nesse caso tem uma metila ligada ao carbono secundário, tá? E na terc-butila tem 3 metilas ligadas ao carbono, que aí, olhando para o grupo, seria o carbono terciário, descontando a ligação dele no anel, tá? Na cadeia principal. E acetileno, né? C-triplo. Então está aqui, ó. Então está aqui, ó, acetileno. Está aqui então a sec, tá? Sec-butila. E aqui a terc-butila. Percebe que a ordem alfabética seria pelo B, mas como ambos têm butil, então aí eu sou obrigado a usar a ordem alfabética a partir do número. Tá? Aí é a segunda opção. Um bromo, um pentino, 5 carbonos na cadeia principal, uma tripla ligação. O endereço da tripla está ligado diretamente ao carbono extremo, né? O carbono, no caso, e na mesmo carbono está ligado também o bromo. Então, tá ali, ó. Tá aqui, né? O carbono aqui de um extremo, mais o bromo e o resto da cadeia principal. Brometo e propagila. Brometo e propagila, lembrando, se você lembrar do brometo de vinila que nós vimos há pouco, seria C dupla C. O brometo e propagila, C dupla C, CH2, tá? Então, e nesse caso do brometo e propagila, nós vamos ter também a mesma estrutura, né? Só aqui vai ser tripla C, o CH2, aí sim ligado ao grupo, que é, no caso, do brometo. Então, veja aqui, ó. HC, tripla C, CH2, bromo. Então, normalmente, a propagila ou a vinila é separada. A insaturação é separada por um carbono sp3. Vamos então agora para o dietilacetileno. Como diz aqui, ó, aquele básico de um alcino, né, C tripla C, e 2 etilas ligadas. Tem que ser uma de cada lado, só consegue
o carbono acetilênico só consegue fazer mais uma ligação. Então está aqui, um etilo aqui, outro etilo aqui, no meio está o C-tripla-C. Ditec butil acetileno, de novo então, a gente vai ter o C-tripla-C, né? Onde vai ter duas tec butilas, uma em cada lado. Então está ali, ó. Ditec butil acetileno. E para fechar, ciclo pentil acetileno. Então vou ter de novo o acetileno, só que aí vai ter um ciclo ali, ó, de uma ciclopentila ligado aí. Ali o ciclo pentil acetileno. Tem o nome das estruturas seguintes, tá? Então temos aí de A até D. Bom, vamos dar uma relembrada nessa parte da nomenclatura. A nomenclatura do alcino é número de carbono, tipo de ligação, tá? E o O no final. Tá? Pode-se usar também acetileno como nomenclatura usual, e daí trabalhando com os grupos que estão ligados a C-tripla-C, né, como ramificações, grupos substituintes. Tá? Nesse caso aqui, quando a tripla tem prioridade, o carbono 1 tem que ser o mais próximo, que dê a menor numeração para a tripla ligação. Aqui a mesma coisa, quando a tripla não tem prioridade, então agora ela vai ter o número que der, tendo em vista que o outro grupo precisa ter a menor numeração possível. Aqui então, ó, grupo alila que aprendemos, mas ó, o grupo propagila, que aí é quando tem a tripla ligação. Voltando então aqui, ó, o que nós temos aqui? Com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse tem que ser o carbono 1, que vai dar a menor numeração para a tripla, né? 1, 2, então é o endereço da tripla. 3, 4, 5 é o endereço do bromo. Então vamos ver como vai ficar. 5 bromo, 2 hexino. Tá? Aqui, ó. Aqui a gente pode ter duas cadeias, né? Uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 5, 6, 7, 8. Uma cadeia com 8, maior cadeia que contém a tripla, é que nos interessa. Sobra uma metila aqui no carbono 5, né? E a tripla está no carbono 2. Então vai ser aqui 5 metil, 2 octino. Tá? No item C aqui, ó, nós temos de novo, ó, a cadeia principal é bem nítida e clara, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A posição, o endereço da tripla na cadeia principal está no carbono 2, enquanto no carbono 5 tem duas metilas. Então, 5, 5 de metil, 2 hexino. E aqui nós temos então uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Só que esse não pode ser o carbono 1, porque ele vai dar maior numeração para a tripla. Então, esse aqui tem que ser carbono 1. Se eu usasse isso como carbono 1, 2, 3, 4 seria o endereço da tripla, ou 1, 2, 3. Então, esse obrigatoriamente é o carbono 1. Então, o endereço da tripla, tá, vai ser o número 3, e aí no carbono 2 tem uma metila, 4, 5, e no carbono 6 tem um grupo cloro. Como o cloro aparece antes, na ordem alfabética em relação à metila, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 6 cloro, 2 metil, 3 heptino. Deu o produto majoritário obtido da reação de cada composto a seguir com excesso de HCl. Vamos lá revisar. Os alcinos, eles reagem como os alcenos, tá? Na maioria das vezes. Por exemplo, então, reagindo com HCl, a dupla ligação vai funcionar como nucleófilo, vai capturar o próton, o cloro vai reagir na segunda etapa como nucleófilo, reagindo com o eletrófilo, e aí então essa é a primeira adição. Se houver uma segunda adição, vai formar um dicloreto geminal. Tá? Em termos de reatividade, o alcino ele é mais instável que o alceno, tá? A energia dele é maior, e o seu estado de transição também, até porque forma um carbocátion vinílico. Tá? Então,
Aqui em termos de sequência, né? Nós temos a sequência da reatividade. Inclusive, o cátion vinílico está ali junto com o cátion primário. Tá? Então, temos de estabilidade, até, na verdade, menor, né? O cátion secundário, vamos falar que está com o primário. Tá? Mas há controvérsias. O butino, tá? Aqui, por exemplo, então, se eu reagir com um mol, eu vou ter o quê? A formação de um cátion vinílico e depois a formação de um brometo de alquilo. Tá? Então, o cátion vinílico secundário é mais estável do cátion vinílico primário. Numa segunda adição, vai ocorrer o quê? A formação de um outro cátion. Aí o Markov-Nipkow nos orienta onde o hidrogênio vai entrar, e aí, por isso, nós temos o dialeto geminal. Eu digo que, provavelmente, há suspeitas que, na verdade, forma um cátion, um complexo π, que ele daria essa estabilidade necessária. E muitas reações são estereosseletivas, indicam aí que há a formação realmente de um complexo π. Tá? Com HCl é a mesma coisa. Se usar excesso de HCl agora, e aí o alcínio for assimétrico, então vamos ter 2, tá, dicloretos geminais. Tá? E com HBr, tá, por exemplo, aqui em excesso, se o alcínio ele for simétrico, aí forma só um dialeto, um dibrometo de sinal. Bom, e com o caso HBr, se usar o peróxido, vai ocorrer uma adição anti-Markov-Nipkow, utilizando somente um mol. Então, vamos seguir. Então, esse alcino terminal, né? Esse alcino terminal com HCl em excesso. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter uma adição de hidrogênio aqui, ó, Markov-Nipkow, forma um carbocátion aqui. O cloro se adiciona aqui. Uma segunda adição, porque está em excesso, ou 2 equivalentes, dá na mesma, tá? Se tiver em excesso, vai adicionar de novo aqui, outro carbocátion aqui. Então, a gente vai ter o cloro ligado nesse carbono aqui e a cadeia totalmente insaturada. Agora, esse aqui já é um alcino, já é um alcino interno, tá? A interna cadeia principal. Nesse caso aqui, ó, a nossa pergunta é se esse alcino ele é simétrico ou assimétrico. Se você olhar aqui, ó, dividir no meio aqui, vai ter 1, 2, 3 carbonos, e para cá, 1, 2, 3, ele é simétrico. Então, a adição vai ocorrer num dos 2 carbonos primariamente e a segunda adição vai ocorrer nesse carbono que foi adicionado primariamente. Então, vai adicionar aqui, por exemplo, forma o carbocátion, adiciona o cloro. Depois a segunda adição ocorre aqui de novo, forma o carbocátion e adiciona o cloro aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse dicloro. Tá? Eu representei aqui, mas isso aqui tanto faz. Vai sempre estar, se os cloros estivessem aqui, eles também estariam adicionados no terceiro carbono. Agora aqui nós temos o quê? Nós temos um alcino interno, porém, ó, ele não é simétrico. 1, 2, 3, para cá. 1, 2, 3, 4. Ele não é simétrico. Então a adição vai ocorrer tanto nesse carbono quanto nesse carbono por causa dessa simetria que não existe. Tá? Então eu posso ter cloros tanto aqui quanto aqui. Então nós vamos ter 2 tipos de cloro alquílicos se formando. Tá? Então, tanto um que se forma a partir da adição nesse aqui, que é o caso desse aqui, quanto na adição desse carbono aqui. Tá? Então, alcinos assimétricos, aí você vai ter 2 tipos de dialetos geminais diferentes. Quais reagentes podem ser usados nas seguintes sínteses? Agora, então, a gente tem várias sínteses aqui, né? E aí, então, vamos ver aí os reagentes que nós podemos utilizar. Vamos começar por aqui, ó, e já revisando. No caso, na hidrogenação, eu posso hidrogenar e levar a um alcano. É difícil parar nessa etapa, então, quando se faz esse tipo de hidrogenação, é para tornar
a estrutura ali, o hidrocarboneto, totalmente saturado. Tá? Mas eu quero parar na dupla ligação. Então, o álcool utiliza o catalisador de Lindlar, que é um catalisador especial, e ele tem um detalhe, ele normalmente vai formar alcenos cis. Bom? Mas se você utilizar sódio ou lítio em amônia líquida a baixa temperatura, aí então você vai obter, tá, no caso, o alcino trans. Bom, alcino trans. Então, aqui é o mecanismo, tá? Como é que funciona o mecanismo? É por doação de elétrons do sódio, formação de um ânion radical, depois um radical vinílico e um ânion vinílico, finalmente alcino trans. Isso ocorre por quê? Porque quando chega ali no ânion vinílico, tá, a melhor conformação, tá, da dupla ligação é com os grupos mais volumosos em lados opostos. Então, por isso que se obtém um alcino, um alceno trans. Então, agora então eu quero chegar aqui. Estou saindo de um alcino, tá, insaturado para um totalmente saturado, ou seja, hidrogenação, e aquela hidrogenação que não para no alceno. Então, vamos lá, hidrogênio na presença de paládio suportado por carbono. Agora, nós estamos indo de um alcino para um alceno. Nesse caso aqui, tá? Aí, então a gente vai precisar daquele catalisador especial. Então, catalisador de hidrogênio, catalisador de Lindlar. Tá? Agora, nós temos aqui um dibrometo geminal. Nós vimos dibrometo geminal, a gente vai produzir ele com o HBr em excesso. Então, aqui pode ser o sódio ou amônia também, tanto faz, tá bom? Aí então, HBr em excesso. Agora eu tenho um brometo, um monobrometo. Aqui então já tem que tomar cuidado. Um monobrometo, então eu não posso usar HBr em excesso, somente o HBr. Voltando, somente o HBr, um equivalente do HBr. Tá? Agora vamos para a próxima reação, que é a formação desse aldeído. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha, uma revisada. E esse tipo de reação que leva a cetonas e aldeídos é a hidroboração-oxidação de alcinos internos, usando o borano. Tá? No caso do borano, para alcinos internos, beleza, leva aí a um enol, o enol leva a uma cetona. Agora, se eu quiser levar agora um alcino tá? Um alcino terminal, ele não vai com aquela reação, não dá para parar no alceno. Precisa de um borano impedido estericamente. Aí então entra o diciamil borano. Então, por ele ser impedido estericamente, ocorre a adição de um boro somente, e aí então para ali nessa etapa. E aí sim, por ele ser um alcino terminal, ele vai nos levar a um aldeído. Tá? Aqui então é interessante, mostra como você levar uma cetona a partir de um alcino terminal ou um aldeído. Se eu quero uma acetona, faço reação com água, ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio 2. Vai levar um enol e esse enol me leva a acetona. Enol interno, vamos falar assim, né? Agora, se usar o diciamil borano, primeira etapa, depois do hidróxido, água oxigenada e água, numa segunda etapa, aí leva um enol com a hidroxila no carbono terminal. E aí esse vai tautomerizar para um aldeído. Então aqui o que a gente tem? Eu quero chegar a levar um aldeído, então eu preciso fazer o quê? Reagir o diciamil borano no primeiro momento, na primeira parte da reação, e depois uma segunda parte o hidróxido e água. O hidróxido é a substância que tem água, então o hidróxido é água oxigenada. Tá? Então, agora eu quero levar a um
a uma acetona e não a um aldeído. Então aqui já muda um pouquinho. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Aí, quando a gente reage agora com água e ácido sulfúrico, tá? O buteno leva a 2-butanol. Se nós trabalharmos com 2-butino, água e ácido sulfúrico leva a um enol, que por sua vez leva a uma acetona, por conta da taupomerização ceto-enol. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o alcino sendo simétrico leva uma acetona só, e se ele for assimétrico leva 2 cetonas. Mas o alcino terminal ele é menos reativo. Então, água e ácido sulfúrico não é suficiente, precisa usar sulfato de mercúrio 2. E aí esse vai levar a um enol que vai levar a uma cetona. Tá? Aqui é o mecanismo, a forma aí, tá? Um íon mercurínico, com mercúrio, né? Vamos falar assim, né? Com mercúrio, e aí, nesse caso, ocorre o ataque da água, forma um enol mercúrico, há um rearranjo enol-cetona mesmo com o mercúrio, formando uma cetona mercúrica, que, por sua vez, depois é expulso, né? Com o ataque da padilhaça carbonila ao íon de oxônio, e, finalmente, a tautomerização para a cetona. Nesse caso aqui, então, ó, a ideia é produzir acetona, então, o alcino terminal tem que ser água, ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio. Se fosse um alcino interno, poderia ser só água e ácido sulfúrico. Agora, então, nós temos o alcino aqui, tá? E olha que interessante. É um bromo, porém, a cadeia, só entra um bromo e a cadeia ela é alquílica. Diferente daqui, ó. Foi adicionado um bromo, mas você tem uma cadeia vinílica. O que foi feito aqui? Tá? Então, se eu quiser adicionar um bromo, eu utilizo HBr. Mas eu vou ter uma cadeia vinílica, não alquílica. Se eu quiser adicionar 2 bromos, eu vou utilizar HBr em excesso. Só que eu vou ter, aí sim, uma cadeia alquílica, mais um dibrometo geminal. Mas aqui só tem um bromo. Então, qual que é o caminho? Nesse caso, o caminho é gerar um alceno e aí reagir com HBr para do alceno levar ao brometo de alquino. E nesse caso, então, tem que levar até o alceno. Eu não posso, nós vimos aqui que é possível hidrogenar parcialmente a cadeia insaturada. Então, está ali, ó. Podemos usar hidrogênio, catalisador de Lindlar, ou sódio e amônio, poderia ser lítio e amônio também, na primeira parte da reação, formam alceno. Na segunda parte, usa HBr para formar o brometo de alquilo. E aqui? Aqui também é a mesma coisa, só que agora o bromo está no carbono mais hidrogenado. Então, o que está dizendo isso? Está dizendo que foi gerado um alceno e que na segunda parte da reação foi feita uma reação, reagiu-se o HBr e o bromo entrou como o eletrófilo. Então, nesse caso, é uma antimarkov de Coff, então tem que ser HBr e peróxido. Então, está ali. Tá? Então, pode ser hidrogênio catalisador Lindlar ou sódio e amônio. E na segunda parte da reação, HBr e peróxido. Qual será o produto majoritário da reação de 1 mol de propino com cada reagente a seguir? O de A a L. Então, ó, a gente tem aqui o propino, tá? 1 mol de propino. Então, vamos lá. Com HBr, nós já vimos que a reação com um equivalente de HBr vai ser a adição de hidrogênio aqui, vai formar um carbocate aqui, e aí o bromo vai atacar como nucleófilo, formando o brometo de vinila. Então, olha lá, está aqui. Tá? Agora, se for 2, aqui o 2 mols de HBr, 2 equivalentes de HBr, ou excesso de HBr, está falando a mesma coisa. É claro que se eu preciso de 2 equivalentes de HBr, na prática eu não vou usar 2, eu vou usar pelo menos 2,1, 2,2, dependendo do preço do reagente. Se o reagente for muito barato, eu uso 3 até 4 equivalentes para garantir que reagiu mesmo.
Se for muito caro, aí eu vou pensar em usar 2, alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, 2 equivalentes e excesso está falando a mesma coisa. E aí, nesse caso aqui, então, a gente vai ter o quê? A hidrogenação aqui forma o carbocátio, bromo. Tem esse produto. A segunda hidrogenação aqui forma outro carbocátio aqui. Vamos ter o bromo geminal, dibrometo geminal. Isso aí. Tá? Agora, esse aqui. Ó. Agora a gente tem bromo e diclorometano. Tá? Vamos dar uma olhadinha, uma revisada. Quando a reação é com cloro e bromo em diclorometano, como solvente, solvente inerte, então a gente pode ter um equivalente. Nós vamos ter um dicloreto vicinal, tá? Numa vinila, e no segundo equivalente vamos ter um tetracloreto com bromo. A mesma coisa, um dibrometo vicinal, vinílico, e um segundo equivalente, um tetrabrometo. Tá? Então, aqui não tem muito igual a reação com o alceno, só que agora é um alceno. Então, nesse caso aqui, a gente tem o bromo, cloro, que é um equivalente, então vamos ter aqui um dibrometo vicinal. Tá ali o dibrometo vicinal. E o bromônio, ocorre o ataque do bromo na segunda etapa, e assim por diante. Bom, agora, usando 2 equivalentes, então, que seria o nosso excesso de bromo, tá? Aí, então, vamos esperar aí um tetrabrometo alquílico. Usando água, ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio 2, lembrando que é um alceno terminal, então precisa do sulfato de mercúrio, tá? Nós vamos ter um álcool, um enol, né? E esse enol vai nos levar a uma cetona. Já põe direto o produto. E o diciamil, tá? Borano, na primeira etapa, depois água oxigenada e o hidróxido, seria o cereal, né? Ele também, né, vai levar, tá, a um enol, mas esse enol vai nos levar no final, como a hidroxila vai estar aqui, porque é uma adição anti-Markov-Nikoff, leva aí a um aldeído e não a uma cetona. Ainda, seguindo, ó, HBr com água oxigenada, nesse caso é uma adição anti-Markov-Nikoff. Então nós vamos ter o quê? O bromo no carbono mais hidrogenado da tripla formando uma vinila. Tá? Hidrogenação com paládio vai ser uma hidrogenação descontrolada, então ela leva a um grupo alquílico. Hidrogenação com catalisador de Lindlar, nesse caso aqui, vai levar a um alceno, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui, esse alceno, só que ele é um alceno que, nesse caso, ele só limita ao alceno. Não tem sentido falar esse isotrans, porque esse carbono está com 2 hidrogênios. E se usar sódio e amônia, poderia ser lítio e amônia também, tá? Mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Leva ao alceno, tá? Não há diferença alguma. Amideto de sódio, então agora o sódio ele é só um contraído, é um amideto, que é uma base muito forte. E aí vamos dar uma olhadinha no que ele faz. Então, ó, agora o fato de a diferença de hibridização dos carbonos faz com que eles tenham um caráter S maior. Quanto maior o caráter S, mais eletronegativo. Por isso que esse hidrogênio terminal ele é tão ácido em relação a esse aqui, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, é possível trabalhar com essa diferença de acidez e gerar bases sinteticamente interessantes, como essa daqui. Então, se eu usar uma base muito forte, tipo de um amideto, eu posso, a partir de um alcino terminal, levar a um íon acetileto, que é um nucleófilo bem interessante para reações. Diferente que com a hidroxila, o equilíbrio está mais para o lado dos reagentes. Então, esse ânion amideto
serve como um nucleófilo para reações de alquilação. Tá? Alquilação. Então, isso é bem interessante, sinteticamente falando. Aqui, a gente deu o exemplo do heptino para formar o quarto decina, tem como variar tanto o aleto de alquila, tem que ser o aleto, tá? E quanto o alcino para chegar no objetivo. Então, nesse caso aqui, então, o que ele vai fazer? Capturar o próton, tá? O alcino terminal e formar, tá? O íon acetileto. Esse é um excelente nucleófilo. Então, agora temos duas etapas, que é o amideto para retirar o próton daqui, formando o acetileto. Tá? E aí, então, num segundo momento, adiciona-se um cloropentano numa reação de alquilação, ampliando a cadeia em 5 carbonos. É o que nós temos aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma reação sinteticamente muito interessante. Bom, aí demonstre a configuração dos produtos obtidos a partir da reação a seguir. Agora, o que a gente tem aqui? Nós temos dois alcínios. Tá? A e B, ambos os alcínios são iguais. 1, 2, 3, eles são simétricos. Só que, ó, a reação é com amideto com sódio e amônia líquida, e o outro, a reação é com hidrogênio e o catalisador de Lindlar. Bom, como eles são alcínios internos, o alcínio terminal a gente já viu que não faz diferença, os dois levam ao alceno, só isso. Mas agora, para o alcínio interno, aí sim faz diferença. Nesse caso a gente viu aqui, ó, esse aqui, ele vai levar o quê? A um alceno trans. Tá? Então vamos lá. Alceno trans. As duas etilas aqui, ó, alceno trans. No caso desse aqui com o catalisador de Lindlar, nós vamos ter o quê? O alceno cis. Então, aí, o alceno cis. Então, eu posso diferenciar o tipo de alceno, tá? Qual alceno eu vou ter, variando somente o catalisador. Tá? Configuração do alceno que eu desejo, variando o catalisador. A referência bibliográfica Paula Bruce, volume 1, 2006, né? E também o manual de soluções e guia de estudo aí, também da Paula Bruce. Grazie per esta assente. Obrigado pela atenção em corso. Soli Dio Glória.